Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 17ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro de 2017. Vamos aos destaques do programa de hoje. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola elege novos membros para os órgãos sociais no dia 24 de novembro. Esteja por dentro de todo o processo de preparação das eleições na OCPCA, acompanhando a entrevista ao presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Inglês Pinto. Contabilistas explicam o que gostavam de ver realizado pela Ordem nos próximos 3 anos. OCPCA realiza cerimônia de certificados e cédulas profissionais a contabilistas em Benguela e Luanda. Em Benguela, a cerimônia ocorre na próxima segunda-feira e em Luanda, na quarta-feira. Saiba mais sobre o assunto acompanhando a presente edição do Contas na Hora. Sessões do estágio em ambiente controlado arranca a 28 de novembro em 3 instituições de ensino superior em Luanda. A iniciativa vai permitir a centenas de contabilistas que aguardam pela inscrição na OCPCA finalmente filiar-se à organização após o estágio. Últimas edições do curso de atualização no período transitório em Luanda e nas 5 principais capitais de província, Benguela, Huambo, Lubango, Cabinda e Uíge, arrancam a 4 de dezembro. As inscrições para o curso em Luanda encerram na próxima segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Inscreva-se já! Acompanhe tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Luandense, na voz de Sandra Cordeiro. Tema que nos leva à reflexão sobre as eleições na OCPCA, como diz bem a Sandra, e claro, adaptando ao momento atual da OCPCA. Durante a música que a seguir vamos acompanhar, contabilista és tu, sou eu, isso é nosso, é meu e por ela temos de lutar. A Sandra diz luandense, mas nós no Contas na Hora, parafraseando para a contabilista. Boa escuta e até já. Futuca Luanda, levanta o pé do chão, sai da poeira.
Vocês não sabem e somos todos irmãos. Grito de zongueira, como diz a banda Maravilha. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Olha a esteira, olha a esteira, olha a esteira, assim se chamava Luanda. Tua história vem do mar, eu não sei por onde vais. Foste fundada pelo Paulo em vários dias de navais. Luanda és demais. Tens brilho, tens carnaval. Rebitaste a marginal e consagraste a união mundo da ilha. Acabou com o meu e o meu grupo também. Fizeste história no zangado, te apelidaram Mapelé. Torraste a bola no Sambila, te transportaram lá pra Vile. Luanda tens melodia, com Carlitos Vieram Dias. Pequenhados na Maria, o som daquele que mangalhou. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Chegou a nossa vez de fazer Luanda e limpar a banda. Não importa de onde vens, dá-me a tua mão, faz a união. Lá na ilha tem turista que se esgrelha, de Xangana com peixitos para a grelha. Tem Mussulo pros Bovulos e Beira pro Gerane. Tem Marçal do Areal, tem Macemba no Quintale. Tua ideia também vale, vem fazer Luanda. Vou tocar Luanda, vou tocar, yeah, vou tocar Luanda. Sai do chão, levanta a poeira. Vocês não sabem andar. Vou tocar Luanda, vou tocar Luanda. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Para para pa pa pa, para para pa pa, para pa pa pa, para para pa pa pa, para para pa pa, para pa pa pa, para para pa pa pa, para para pa pa, para pa pa pa, para para pa pa pa, para para pa pa, para pa pa pa. Ouvíamos o tema luandense na voz da Sandra Cordeiro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alma.
A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, OCPCA, vai realizar na próxima semana 2 cerimônias de entrega de certificados e cédulas profissionais a contabilistas que terminaram com sucesso os cursos de atualização da OCPCA, condição para validar as cédulas profissionais que legitimam o exercício da profissão no país. A primeira cerimônia, que ocorre na província de Benguela, acontece já na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, no anfiteatro do Instituto Superior Politécnico Lusíadas de Benguela. Cerca de 60 contabilistas da região centro do país, que abrange as províncias de Benguela, Kwanza Sul, Bié e Huambo, vão receber os seus certificados e cédulas profissionais durante a atividade. Dito de outra forma, a região centro de Angola ganha 60 novos contabilistas certificados e autorizados a exercer a profissão no país. Depois da província de Benguela, no dia 22 de novembro, próxima quarta-feira, será a vez da província de Luanda acolher uma cerimônia para a entrega de diplomas e cédulas profissionais a cerca de 800 contabilistas que concluíram recentemente o curso de atualização. Em Luanda, a cerimônia decorrerá no Hotel Epixana, com início às 8 da manhã e a entrega dos certificados a partir das 11h30. Cerca de 1.000 membros da OCPCA são aguardados durante a cerimônia. Para mais informações, por favor, contacte a OCPCA através do contacto 222 336 616 ou 928 190 652. Vou repetir: 222 336 616 ou 928 190 652. Ou através do e-mail secretariado@ocpcangola.org, secretariado@ocpcangola.org. Participe. Saiba também que as últimas edições do curso de atualização no período transitório em Luanda e nas 5 principais capitais de província, Benguela, Huambo, Lubango, Cabinda e Uíge, arrancam a 4 de dezembro. As inscrições para o curso em Luanda encerram na próxima segunda-feira, 20 de novembro de 2017. Inscreva-se já, dirija-se já ao CPCA ou ligue para os terminais 222 336 616 ou 928 190 652 e faça já a sua inscrição. Recordamos-lhe que o curso de atualização é uma iniciativa da OCPCA que visa certificar os profissionais da classe por via da entrega da cédula profissional aos contabilistas inscritos na OCPCA, legitimando-os a exercer a profissão de contabilista no país. O curso de atualização é coordenado pelo Gabinete de Formação da OCPCA. Por outro lado, trazemos uma boa nova aos aspirantes a membro da OCPCA. Está criada a ferramenta que facilitará a validação da sua candidatura a membro, abrindo espaço para que o número de contabilistas no país verifique um crescimento exponencial. A boa nova é que as sessões do estágio em ambiente controlado arrancam a 28 de novembro em 3 instituições de ensino superior em Luanda, nomeadamente a Universidade de Lusíadas, Instituto Politécnico Toquista e Academia Bai. A iniciativa vai permitir aos contabilistas que aguardam pela inscrição na OCPCA finalmente filiar-se à organização após o estágio. Já que havíamos informado que há centenas de contabilistas inscritos na OCPCA,
que aguardam pela validação da sua candidatura a membro na Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas. Facto que se deve a não reunirem, entre outros requisitos, o de ter 5 anos de experiência profissional comprovada na área. E em linha com os estatutos da OCPCA, estes contabilistas que não reúnam os requisitos estão obrigados a frequentar um estágio profissional. Já a seguir, vamos ouvir Jorge Figueira, presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA. Fala a seguir como vai funcionar o estágio em ambiente controlado e que benefícios trarão ao país. Nós temos essas 7.755 candidaturas, 7.755, perto de 7.800 candidaturas avaliadas. Neste momento, o que está a passar é que os serviços da Ordem têm estado a perceber, nem sempre percebem bem, que uma candidatura que não se enquadre nestes requisitos que estão determinados para o período transitório seja aceite. O que é o período transitório? O período transitório é um período que foi definido a quando da constituição da Ordem, que seria um período para vigorar até final de 2017, no âmbito do qual seriam admitidos todos os profissionais que estivessem em atividade, portanto todos os contabilistas e peritos contabilistas, que além de cumprirem os requisitos que estão definidos nos estatutos, como sendo a idade, no mínimo 21 anos, ser nacional ou estrangeiro residente, não ter nenhum processo judicial em curso, além desses requisitos básicos, deveriam ter, no âmbito desse período transitório, um mínimo de 5 anos de atividade profissional, de experiência profissional relevante para o caso dos contabilistas e 10 anos para o caso dos peritos contabilistas. O que os nossos serviços da Ordem, por vezes, não percebem é que, mesmo quem não tenha estes requisitos da experiência profissional, podem, ao abrigo dos estatutos, inscrever-se. Só não são avaliados no âmbito deste período transitório. Ou seja, Hão de ser avaliados, mas num período futuro. Futuro e num outro quadro, que é claramente um quadro de estágio profissional. Já agora, doutora, ia lhe fazer uma outra pergunta que é: quais são os mecanismos e procedimentos que regem a inscrição de um contabilista no país? Os estatutos definem que podem ser inscritos como contabilistas e peritos contabilistas na Ordem todos os cidadãos que tenham mais de 21 anos, que sejam nacionais ou estrangeiros residentes, que tenham habilitações académicas relacionadas com estas matérias de contabilidade, auditoria e de gestão de curso médio e superior. Aliás, os estatutos até definem que numa fase inicial seriam aceitos até cursos inferiores ao curso médio. Formação profissional? Não. Os únicos cursos que não são do ensino oficial são os antigos cursos ministrados pelo Ministério das Finanças. São cursos que foram designados de técnicos de contabilidade equiparados. Os únicos. Está definido no estatuto que é assim. Depois desses cursos, depois tem os antigos cursos gerais do comércio, portanto uma formação ainda anterior à formação média. Depois vêm os antigos institutos comerciais e que correspondem agora aos institutos médios de contabilidade e por aí fora. E depois as licenciaturas em contabilidade, auditoria e gestão. Este é o quadro das habilitações académicas. Portanto, todas as pessoas que tenham estes requisitos podem se inscrever. E depois é assim, quando a Ordem foi promulgada, com base nos seus estatutos, definiu-se um período transitório. Este período transitório, qual é a característica principal? Para além de ser transitório, obviamente, tem a característica principal de isentar os profissionais do estágio e do exame, que é a via normal de entrada nesta ordem. Agora, todos os outros que não cumpriam esse requisito são candidatos a estágios. Inscrevem-se. Estes e os outros todos inscrever-se-ão na Ordem e vão ter que cumprir o que os estatutos determinam relativamente ao estágio. Tem que propor à Ordem, tem que requerer à Ordem um estágio, indicando a empresa onde vão fazer o estágio e indicando um tutor. Para quando o início dos estágios profissionais, o que está a OCPCA a fazer para aumentar o número dos contabilistas filiados à OCPCA? Bom, digamos que no geral os estágios podem começar a qualquer momento. Se algum cidadão que cumpra estes requisitos, que são básicos, tem essas habilitações académicas,
mesmo sem experiência profissional, inscreve-se e requer um estágio. Isso pode acontecer a qualquer momento. Desde que ele requeira, a Ordem é obrigada a aceitar este requerimento e é obrigado, digamos, a criar condições para poder validar o estágio, admitindo que esse requerimento de estágio seja acompanhado daqueles requisitos que já há pouco referi, que são apresentar a empresa e também um tutor. E com esse tutor, o candidato estagiário tem que estabelecer com ele uma convenção de estágio, digamos um contrato. Tem que haver um acordo, no regulamento chamamos convênio, entre o estagiário e o tutor. Mas a Ordem, digamos, sentindo que não há muitas empresas disponíveis para proporcionar estágios profissionais, concebeu um modelo de chamado estágio em ambiente controlado. Portanto, a Ordem criará, digamos, este modelo, simulando uma empresa e vai admitir, os candidatos a estágio serão admitidos nesse estágio, que é como se fosse tecnicamente uma formação, só que tem esta valência de estágio. O tutor, por via de regra, é a Ordem assume aqui o papel de tutor, portanto os candidatos ficarão numa sala de aulas com um programa de computador, terão acesso a um computador e ali simula-se a vida de uma empresa. E isto valerá exatamente como um estágio feito numa empresa normal. Numa empresa normal, real. Nós estamos a conceber este modelo e estamos a fazer tudo para que daremos início a esse estágio. É um estágio que vai satisfazer uma parte da procura. O nosso desiderato é que este número seja um número cada vez maior, dependendo das condições reais do terreno, ou seja, porque isto implica ter salas de aulas disponíveis, implica ter vigilantes. Portanto, a Ordem é, por definição, a tutora, mas tem que ter chamados vigilantes do estágio, que vão ficar a acompanhar os estagiários nessa empresa simulada. Durante quanto tempo? Nós pensamos que são 200 horas em sala, mas depois eles levarão para casa trabalho que vai ser obrigatório reportar durante as 200 horas, ou seja, e pensamos, estamos a fazer com que esse trabalho de casa corresponda às 600 horas adicionais. Portanto, temos aqui cerca de 800 horas de estágio. Isto, tecnicamente, é o que se chama o estágio em ambiente controlado. Portanto, será uma resposta alternativa ao estágio em ambiente real, que pode acontecer a qualquer momento, que nos já referi. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. O nosso itinerário temático leva-nos ao tema principal do programa de hoje, as eleições dos órgãos sociais da OCPCA para os próximos 3 anos. A Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola elege novos membros para os órgãos sociais no dia 24 de novembro. Esteja por dentro de todo o processo de preparação das eleições na OCPCA, acompanhando a entrevista ao presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Inglês Pinto, para acompanhar já a seguir. Dr. Inglês Pinto, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, ouvintes da LAC, Luanda Antena Comercial. É um prazer estar aqui uma vez mais para trocar impressões e informar ao público, que é um público especial, né, da LAC, diga-se é bom da verdade. E neste momento, na qualidade de presidente da Comissão Eleitoral, relativamente às eleições da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, que terá lugar no dia 24, eleição para os órgãos sociais para o triênio de 2018-2020. Nós já agradecemos a presidência do doutor Inglês Pinto, numa fase em que já foram convocadas eleições na OCPCA em outubro e o prazo para a entrega de candidaturas terminou a 3 de novembro. Gostamos que, depois de explicar-nos o essencial sobre o regulamento, sobre esta fase do processo eleitoral, nos explicasse o que foi feito e falta fazer neste processo. Uma vez mais, bom dia. De facto, para mim é gratificante, para não dizer um orgulho, presidir a Comissão Eleitoral da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas. De facto, é gratificante e tendo em consideração a natureza da própria organização. Tem-se dito, em bom da verdade, que para a saúde humana existem os médicos e a sua ordem, dada a sua importância, e para a saúde empresarial, não só empresarial como em tempo do próprio Estado,
atendendo às responsabilidades das empresas, responsabilidades económicas e sociais, apesar de que elas são criadas para o lucro, mas de facto não podemos colocar de lado a contabilidade. Já existiram momentos no país em que a contabilidade não era vista da forma como ela deve ser vista, dada a importância para a gestão, para a organização e a dinâmica das próprias empresas, e não só, porque também existe a contabilidade pública. E é um facto de que nós temos eleições dia 24, e aqui eu agradeço o convite que me foi formulado pelo Presidente da Assembleia Geral vigente da Ordem, para presidir este ato num período curto de preparativos e depois, precisamente, que irá culminar para o dia 24 de novembro. No que se refere ao regulamento, diga-se, a bom da verdade, um regulamento muito bem elaborado. Há um estatuto que também é extensivo, nomeadamente as obrigações, as atribuições dos órgãos sociais, e é precisamente esta dinâmica de concretização daquilo que está previsto nos estatutos e no regulamento que nós estamos envolvidos. Eu, portanto, fui indicado pelo Presidente, repetindo, e tomei a liberdade de indicar 2 juristas que comigo trabalham para compor a comissão, para além do apoio técnico e administrativo que a própria Ordem, seu secretário e secretariado tem dado à nossa atividade, bem como outros membros da organização que, diga-se em bom da verdade, de forma voluntária, irão dedicar-se a este ato importantíssimo para a vida da Ordem. O que já foi feito e falta fazer para este processo? Em primeiro lugar, já foram apresentadas as candidaturas, que o processo terminou no dia 3 de novembro, como referiu e muito bem. Nós fizemos análise de todos os documentos que devem fazer parte das candidaturas, dar o suporte às candidaturas. Assim é que, à noite de ontem, terminamos esse trabalho. 2 ou 3 elementos podiam ser concluídos, pequenas lacunas, mas isso não põe de modo algum em causa todo o processo, de tal maneira que, supridas essas lacunas, estão em condições e tomamos a liberdade de apresentar que o processo de campanha eleitoral pode e deve começar nesta altura, e outros aspectos vão ser afinados até o dia, dentro de 48 horas, está plenamente seguro. Foi apresentada uma lista única. Isto não quer dizer de modo algum que há falta de democracia, né? Isto que reflete por vezes a confiança que é dada a um grupo de membros da Ordem, que os restantes acharam que é uma equipa bastante extensa, nos termos que estão previstos, dos cargos que estão previstos no próprio Estatuto da Ordem. Está a querer dizer que só temos um candidato? Um candidato para o bastonário, portanto, presidente de linguagem mais vulgar, bastonário da Ordem, depois toda uma equipa composta de quase 2, 3, 4 dezenas de membros que irão dirigir a Ordem nos seus vários órgãos. Eu acho que estamos em condições de apresentar um trabalho adequado. O importante é que depois das eleições haja dinâmica de organização, de função, dadas as responsabilidades desta instituição para a vida do país e também, essencialmente, na área económica e social, perdão. Doutor Inglês Pinto, faltam 10 dias para as eleições. Até agora pouco se sabe sobre a validação das listas e conteúdos dos programas eleitorais. A que se deve esta situação? Aos prazos estabelecidos, nós evitamos esforços no sentido de cumprir os prazos. Estamos dentro dos prazos. Diga-se, em bom da verdade, notificamos através dos meios não de comunicação social, dos meios informáticos que a Ordem tem ao dispor, e as pessoas que trabalham connosco, que, de uma maneira geral, a equipa foi validada em termos de apresentação da documentação fundamental, e estou plenamente seguro que os trabalhos vão ter o êxito que a própria instituição merece, e todos estão a fazer esforços nesse sentido, né? Pessoas dinâmicas, pessoas com mais experiência de vida nessa atividade, outros jovens bastante dinâmicos. É interessante, de facto, esse tipo de trabalho, e diga-se em bom da verdade, para assumir a responsabilidade, eu já dirigi uma instituição como a Ordem, há uma componente de voluntarismo, né? Isto joga um papel importante. Quando alguém se dedica às instituições de forma voluntária, isso quer dizer que as suas responsabilidades do ponto de vista social, a sua perspectiva de nação, de interesse social, está aquém do seu interesse estritamente individual, e isto é gratificante enquanto cidadão.
Doutor, de que forma a lista, no caso só temos uma lista, não é? Não são várias, só há uma única lista, deve efetivamente começar a fazer a campanha? Existem algumas proibições ou atos obrigatórios? Evidentemente que a campanha deve começar a partir do dia de hoje. Estão as Então condições estamos aqui a anunciar em primeira mão que a campanha começou. Já disse, não põe em causa de modo algum princípios éticos, as minhas obrigações enquanto presidente da Comissão Eleitoral. Há sempre a postura ética e deontológica que faz parte do próprio estatuto da Ordem, quer dizer, a linguagem urbana, a forma de apresentação, todo um conjunto de princípios que não foge de modo algum dos princípios que devem nortear a intervenção pública de qualquer cidadão. Eu creio que o candidato a bastonário, o presidente da Ordem e toda a sua equipa, sim vão fazer, pelo menos até o dia de hoje, nunca mostraram o contrário, pelo facto de que são indivíduos com responsabilidades acrescidas no país, tal qual os médicos, os advogados e outros profissionais. Neste sentido, a urbanidade, o princípio, a própria linguagem, apesar de não existir muito contraditório com a lista única, de facto, se o fosse, não haveria problemas nesse sentido. Pelo aquilo que eu conheço dos seus membros, estou plenamente seguro que será uma campanha normal e a linguagem mais adequada possível. Né? E então, pedagógica possível, né? Porque não é só para os interesses dos próprios associados, mas também aquela imagem pública de uma instituição. A imagem pública que sempre fica. Correto, sempre fica. Quem pode votar, para quando e de que forma decorrerá a votação? Podem votar todos os membros regularmente inscritos na instituição, para dia 24, do período das 8 da manhã, certeza que vamos até às 18 horas, depois do processo de apuramento e contagem dos votos, que teremos que trabalhar, estou quase seguro, até 20, 22, mas a equipa é uma equipa experiente, dinâmica e bastante... eu estou plenamente seguro que vai corresponder às expectativas de todos os membros e dar um exemplo à própria sociedade, da organização dos profissionais. Nós enquanto profissionais, temos responsabilidades acrescidas, não tem como. E outras estruturas para os jornalistas. Eu acho que estamos do bom caminho em termos de organização socioprofissional aqui no nosso país. Após a votação, quanto tempo levará para o escrutínio, não é? de votos e a tomada de posse dos novos órgãos sociais? Dos órgãos sociais eleitos. No mesmo dia e até a meio do mês de dezembro pode-se tomar a posse. Tomada de posse, que é importantíssimo para que o próximo ano civil inicie-se com o novo elenco diretivo, portanto, para o triênio de 2018-2020. 2018-2020. No mesmo dia já sabemos quais foram os votos nulos, os votos tudo direitinho, tudo certinho. Então a equipa vai mesmo trabalhar das 8 até à meia-noite, mais ou menos. Não, eu estou certeza que não vai haver contestação de recurso, como tivemos as eleições para o Tribunal Constitucional. É a primeira experiência do Dr. Inglês Pinto numa atividade do género? É a primeira? Não, eu, enquanto presidente da Comissão Eleitoral, é a primeira experiência. É evidente que tive experiência dos mandatos que tive da direção da Ordem dos Advogados da Angola e a participação indireta, teve o apoio de outras ordens profissionais, mas é gratificante. Está a ser uma experiência boa. É uma experiência interessante, conviver com profissionais de outras áreas. Somos organizados, modéstia? São organizados, né? Pelo menos aquilo que eu vou me percebendo, há uma organização, muita coerência e muito profissionalismo, que isto é fundamental. Mesmo para organizações profissionais, essencialmente voluntárias, existe de facto algum profissionalismo de pessoas com alguma experiência de vida e outros ainda jovens que dão o melhor de si para que tenhamos as coisas funcionem merecedora da confiança dos empresários, da sociedade em geral. Doutor Inglês Pinto, última palavra para os contabilistas, o público eleitor, no caso? O que é que recomenda? O que é que deixa aqui a título de recomendação? A título de contabilidade temos que apresentar a contabilidade doméstica. Nestas casas também temos que ser disciplinados, prestar contas, prestamos contas aos nossos familiares, né? É preciso uma gestão e aqui a contabilidade joga um papel fundamental para os empresários, nomeadamente os novos empresários, para a organização e o próprio Estado, em termos de cumprimento das obrigações fiscais. É preciso ter atenção a esse aspecto e os contabilistas aí jogam um papel fundamental
quer do ponto de vista de resolução de alguns problemas, apresentação do relatório de contas, balanços, balancetes, todos esses aspectos, Sim. como também no sentido preventivo, mostrar quais são os procedimentos do ponto de vista jurídico, contabilísticos, adequados para que a empresa esteja organizada, porque há uma concorrência, né? Apesar que a concorrência no país ainda é um bocado tênue, mas de facto temos que nos preparar do ponto de vista de organização contabilística e não só, também jurídica e administrativa, para os grandes desafios do ponto de vista económico. Só com sociedades comerciais, só com cidadãos organizados e É que que as prestam coisas vão para a contas frente. e que prestem contas é que nós vamos atingir os nossos objetivos para garantir o bem-estar, a estabilidade e o desenvolvimento do país. Caros ouvintes, nós estamos a atingir falar objetivos. com o Dr. Inglês Pinto, é o presidente da Comissão Eleitoral da OCPCA, que terá o pleito eleitoral no dia 24 de novembro. Doutora, a todos os contabilistas que estão atentos neste momento, o que é que quer dizer? A última palavra. Apelo para o exercício do seu direito de voto e que continuem a exercer o seu trabalho com o maior profissionalismo, rigor, em termos de contabilidade, repito, rigor possível, né? Sem pôr embaraços os próprios Rigor, empresários. rigor sempre. Sempre, correto. Doutor Inglês Pinto, muito obrigada pela sua disponibilidade e prazer contamos estar aqui uma vez consigo com a nas próximas LAC edições. E vamos continuar a trabalhar. Um bom dia de trabalho para vocês e para os nossos ouvintes, os especiais da LAC, né? Todos são especiais, né? Muito Mas obrigada, são doutor. especiais. Muito obrigada. Obrigado. Após ouvirmos o presidente da Comissão Eleitoral da OCPCA, vamos avançar para ouvir os contabilistas, que são, na verdade, a população votante. Recordamos que a campanha está em curso e o Contas na Hora pretende, na próxima semana, trazer o candidato à lista única concorrente para divulgar o seu programa de atividade. Joel Costa ouviu os contabilistas e traz-nos o bloco de opiniões e sugestões dos contabilistas sobre o que deve melhorar na OCPCA e o que deve ser mantido por estar bem. Vamos começar por ouvir uma senhora, no caso Patrocínia Guerreiro, que fala sobre o que gostava de ver realizado durante o próximo mandato. Estarei presente no dia 24 de novembro para votar. Farei isso com muito gosto. Porque penso que o antigo mandato fez e muito bem o seu trabalho, portanto não tenho erro nenhum a apontar ao antigo mandato, porque se não chegaram mais além foi porque não foi possível também fazerem mais, porque às vezes a gente quer dar um passo mais à frente e sente-se amarrado. Portanto, eu espero que as coisas melhorem para o próximo triênio, para os novos órgãos sociais. Antes de tudo, também apelo a todos os membros da OCPCA para irem votar no dia 24 de novembro. Isso é um apelo, é fundamental que todos nós estejamos lá, porque sem nós, sem a nossa votação, depois vai ficar complicado, e porque é que é aquele, e porque é que não é, Portanto, para não haver nada disso, apelo a todos os membros da Ordem a irem no dia 24 votar para os novos órgãos sociais para o próximo triênio 2018-2021. E quanto ao próximo trabalho, bem, é melhorar o quê? Esse é como se diz, né? Agora o que está na moda, o novo presidente, melhorar o que está mal. O que é que está mal? O que está mal é, se calhar, abrir-nos mais as portas a nós, tanto mais contacto com as finanças, com a AGT, mais encontros frequentes, mais seminários, não fazerem leis, digo isso, não fazerem leis, tomada, sei lá, de qualquer circular, sem antes entrarem em contacto com a Ordem dos Contabilistas, porque há há leis que são feitas que muitas das vezes contradizem algumas que já foram aprovadas. Então, para evitar que isso aconteça, é necessário que haja uma coordenação entre estes órgãos, a OCPCA, Ministério das Finanças, e a própria
AGT. Portanto, é o meu ponto de vista. Ouvíamos a Patrocínia Guerreiro, membro da OCPCA. Vamos já seguir ouvir outro membro da OCPCA sobre as suas expectativas à volta das ações a serem levadas a cabo pela OCPCA nos próximos 3 anos, tendo em vista uma maior valorização da classe de contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Pensamos que a classe já tem estado a ganhar o seu nome e que precisamos de mais aproximação entre os membros da ordem com a direção, no ponto de vista de produção, na continuidade de programas que possibilitam o conhecimento dos técnicos, fazer com que a classe ocupe o seu lugar nos tempos de hoje. Para os futuros corpos sociais, gostaríamos que prestassem particular atenção no enquadramento e aglutinação de todos os contabilistas, independentemente das áreas em que eles irão funcionar. Por exemplo, sinto que os contabilistas aduaneiros não são tidos em conta, nem sequer sabemos, nem existem sequer escolas que formam os contabilistas aduaneiros. E estes têm uma grande responsabilidade no processamento da informação aduaneira, no ponto de vista da classificação das mercadorias importadas, e é também uma fonte de arrecadação de receitas para o Estado. Portanto, penso que os futuros deverão também prestar uma particular atenção, sobretudo nesta área dos contabilistas aduaneiros, que têm a pauta aduaneira com o seu plano de contas. No entanto, penso que, votando na continuidade, estarei presente também no dia 24 e apelo a todos os outros colegas que o façam. Tenho certeza que, mesmo sendo uma lista de continuidade, teremos novos integrantes nesse corpo social, possivelmente jovens, deverão ter uma dinâmica de aproximação, a possibilidade da criação de uma tabela de honorários que rege a cobrança dos honorários na prestação de serviços dos contabilistas, sobretudo para aqueles que são contabilistas que trabalham de forma individualizada. No entanto, não existe uma tabela de honorários que possibilita que haja, então, uma linguagem única a nível da ordem. Por isso, gostaria que estes trabalhassem nisso, de maneira que não se fixassem valores, sobretudo na prestação de serviço, tanto de contabilidade como de auditoria às empresas. Ouvíamos Ezequiel Quibeto, membro da OCPCA. Outro membro a partilhar as suas aspirações para a evolução da contabilidade no país é o Sando Dungula. Em princípio, penso que o importante é que se mantenha a formação dos membros para padronizar. Também é importante que nos próximos 3 anos haja uma maior interação entre os técnicos e a direção da própria ordem, no sentido de que haja maior participação dos membros nas tomadas de decisão, valorização da classe. Acredito que uma das questões que se tem levantado agora é a inclusão de novos membros. A inclusão de novos membros, há membros que estavam inscritos pelo Ministério das Finanças e que até agora ainda não foram incluídos devido ao facto de não terem feito a formação. Mas eu penso que todos os indivíduos que fazem parte da classe deveriam ser incluídos para que tivéssemos uma classe mais forte. Wanda Antônio também é contabilista e dá igualmente a sua opinião. Na minha opinião, primeiro quero dizer que é de louvar a iniciativa da Ordem dos Contabilistas e Peritos de Contabilidade de Angola pela formação do curso de atualização, que está a ser muito boa e que tem aumentado muito o nível de ensinamento, de profissionalismo dos contabilistas. Mas, entretanto, gostaria mais que a Ordem se focasse mais no incentivo, né, dos contabilistas, no que diz respeito também ao conhecimento da lei, visto que a nova legislação angolana traz com ela muitas novidades e eu pude perceber que muitos contabilistas ainda não estão a par. O meu objetivo principal
é que sejamos todos unificados, né, dentro do mesmo propósito, que é apresentar as contas, os relatórios corretamente, porque visto que também a AGT está a fazer o seu papel muito importante, que é trabalhar em parceria com os contabilistas. Na minha opinião, é um incentivo mais ao conhecimento da lei, um incentivo ao aumento do nível profissional dos contabilistas, para também podermos tomar a nossa posição dentro do mercado angolano e além de fronteiras. Então, alguns contabilistas tiveram a visão de se reunir uma vez por mês ou 2 vezes por mês, com seminários, né? E também gostaria que apresentassem conferências. As conferências são muito importantes. As conferências vão além de um dia. Por exemplo, né, para podermos falar do imposto industrial, acredito que não conseguimos falar em 1 ou 2 horas, mas com várias sessões já conseguimos elaborar uma conferência em que haja a participação do maior número de contabilistas, tanto daqui de Luanda como das outras províncias, para poder aumentar o nosso leque de conhecimento. Wanda Antônio e a sua opinião. Também ouvimos a opinião de Adão Adriano. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela like, obrigada pela equipa que já realizar esse trabalho. Eu queria dizer que uma das coisas que eu considero fundamentais e que considero em termos do que a Ordem já tem feito é a formação, a qualificação dos seus membros. Na verdade, não que eles não estejam qualificados, mas sabe que a formação deve ser constante em qualquer profissão. E acredito que isso é das coisas fundamentais, é a parte positiva. Entretanto, tenho falado com muitos colegas, uns ativos e outros não. No capítulo da formação, quem continuar deveria lutar para que a formação fosse ligeiramente mais barata, porque muitos colegas têm estado de fora devido à questão financeira, muito embora a Ordem também já tenha estado a se desdobrar no sentido de, portanto, aumentar as prestações, mas ainda assim acaba por, no total, ser o mesmo valor. Se os membros que forem agora eleitos lutarem para que através de patrocínios, o valor seja um bocadito mais baixo, porque acredito que com os desafios que vêm para ir para frente, estamos a falar da implementação do IVA e também a transição ou a utilização das normas internacionais de contabilidade, vamos precisar ainda mais de treinamento e acredito que melhor do que a Ordem não há uma outra entidade para poder formar os seus próprios técnicos. E a fazer também uma parte aqui no que concerne às inscrições, na verdade, que fossem um bocadito mais céleres, porque há muitos colegas que já entregaram os processos há muito tempo e não conseguiram estar inscritos ainda. Nessa parte também, quem for a assumir o leme deveria, portanto, olhar para essa situação. Eu insisto na formação e também a Ordem também tem se aproximado de algumas entidades, nomeadamente a AGT. Acredito que a expressão, a natureza, a importância do contabilista na sociedade tem estado a subir, ou seja, a Ordem tem conseguido, junto das entidades públicas particularmente, mostrar que realmente a Ordem existe, que ela está aqui para ajudar o país em termos de matérias contabilísticas e fiscais, não é verdade? Eu acredito que isso também deve se manter. Contabilista Adão Adriano. Renato Borges também é contabilista, inscrito na OCPCA e também apresenta a sua opinião. Essencialmente, foi uma boa iniciativa do governo angolano criar a Ordem dos Contabilistas, porque há algum tempo esta parte quase que precisava-se de criar para o bem da profissão, né, dos contabilistas. Entretanto, neste mandato que ora findou, sentiu-se que pouca promoção, porque era necessário promover-se mais alguns encontros, alguns foros. Não obstante, foi-se criando a formação para os recém-nomeados. Entretanto, aqueles que participaram nos primeiros anos quase que não se fizeram sentir.
Portanto, é uma das coisas que se calhar fazia todo o sentido no próximo mandato, promover-se mais alguns foros, alguns encontros, de forma a que se pudesse fazer alguma atualização, criar-se então uma união entre as profissões desta área. Portanto, esta seria a minha sugestão para o próximo mandato. Bom, podia ser mesmo em relação às normas, uma vez que elas estão cada vez mais a evoluir. Por exemplo, temos a FRS 7, que irá entrar em vigor a partir do ano 2018. Nota-se também que há uma necessidade de se evoluir para a adoção das IAS-FRS para o setor não financeiro, uma vez que atualmente só estamos a verificar esta evolução para o setor financeiro. Pronto, tem sido a adoção de mais membros, porque verificou-se nos primeiros anos que havia uma certa dificuldade para fazer-se parte da ordem, né? Uma vez que esta função deixou de estar junto da Ministério das Finanças e passou-se para a ordem, mas entretanto havia uma dificuldade nos primeiros anos. Sei que hoje é mais fácil, na minha inclusive opinião, pode fazer a inscrição e depois fazer essa atualização. E sei também que começou-se primeiro por Luanda e hoje está disseminado por algumas partes do país. Ouvíamos as aspirações dos contabilistas relativamente às eleições na OCPCA, que, recordamos, acontecem já na sexta-feira da próxima semana, dia 24 de novembro de 2017, nas instalações do Clube Ferroviário de Luanda, das 8 às 22 horas. Caro membro da OCPCA, marque na sua agenda e participe. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim chegamos ao fim da 17ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. No essencial, no programa de hoje, destacamos: a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola elege novos membros para os órgãos sociais no dia 24 de novembro. Durante a edição de hoje, informamos os nossos ouvintes sobre o processo de preparação das eleições na OCPCA, com a entrevista ao presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Inglês Pinto. Contabilistas explicaram o que gostavam de ver realizado pela Ordem nos próximos 3 anos. A OCPCA realiza cerimônia de certificados e cédulas profissionais a contabilistas em Benguela e Luanda. Em Benguela, a cerimônia ocorre na próxima segunda-feira e em Luanda, na quarta-feira. Sessões do estágio em ambiente controlado arrancam a 28 de novembro em 3 instituições de ensino superior em Luanda. A iniciativa vai permitir aos contabilistas que aguardam pela inscrição na OCPCA finalmente filiar-se à organização após o estágio. Últimas edições do curso de atualização no período transitório em Luanda e nas 5 principais capitais de província, Benguela, Huambo, Lubango, Cabinda e Uíge, arrancam a 4 de dezembro. As inscrições para o curso em Luanda encerram na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017. Inscreva-se já! Estes foram os temas em destaque durante a 17ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Caro ouvinte, caso queira voltar a ouvir o programa, por favor, consulte o site da
www.ocpcangola.org. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.